Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. glorioso São José. Rogai por nós. Muito bem, então, na última conferência do Advento, eu havia dito que a melhor maneira para se preparar para o Natal seria olhar para Nossa Senhora. Então, a segunda melhor maneira é olhar para São José. Então, eu gostaria aqui de tratar da pessoa de São José e a vida de São José nos mistérios do ciclo do Natal. Os mistérios da encarnação, nascimento, circuncisão, apresentação, fuga para o Egito, até a perda de Jesus no templo. Resumindo, os mistérios gozosos. Isso. Existe um problema hoje, talvez sempre teve, que muita gente considera São José como um santo normal. Sim, um santo, sim, um dos grandes, mas ele está lá, né? Também tem aquela tendência lá protestante, né, que pensa que Maria foi simplesmente um objeto, né, e depois Deus abandonou assim, né? Uma qualquer, né, etc, né? Então, da mesma maneira que muitos protestantes pensam isso de Nossa Senhora, também tem muitos católicos, infelizmente, que pensam isso de São José. E não é bem assim, né? Então, nesse tempo de Advento, né, nossa devoção a São José também tem que aumentar, né? E eu lembro que o culto a São José é chamado de protodolia, né? Ele está acima de todos os outros santos. Claro, evidentemente, abaixo de Nossa Senhora, né, que é hiperdolia, e São José vem logo depois. Mas é um culto diferente, né, à parte daquele culto que a gente tem normal para os outros santos. Então, sem São José, Jesus não seria reconhecido como Messias. Isso é fundamental, né? José é o filho de Davi. Então, eu gostaria de dividir essa conferência em duas partes. Bom, a primeira parte seria a pessoa de São José e a outra parte seria mais sobre a vida, os acontecimentos da vida. No ciclo do Natal, né? Então, vamos então, primeiramente, nos concentrar sobre a pessoa de São José. E a pessoa de São José, digamos, a gente poderia pensar em 4 coisas, né, dentro da pessoa de São José. Sobretudo, a santidade dele. Santidade. Segunda coisa, o casamento que ele teve com Nossa Senhora. Terceira coisa, o sofrimento que ele teve, né? A gente poderia dizer como a paixão de São José. E depois a gente tem a paternidade de São José. Então são esses 4 grandes pilares aí que, digamos assim, mostram, né, a pessoa de São José. Então eu gostaria de ler primeiramente
aqui no Evangelho de Mateus. Vocês sabem que o Evangelho de Mateus é dito, o Evangelho da infância de São Mateus, é dito o Evangelho de São José, porque ele traz aqui os relatos de São José, né? Então eu vou ler aqui Mateus, capítulo 1, 18. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fim. Então é esse o contexto histórico aí. Primeiramente, vamos ver então a santidade de São José. Não é uma santidade qualquer, né? É uma santidade preeminente. O Evangelho diz que São José, aqui, José sendo justo. E justo, na linguagem da Bíblia, significa santo. E o que faz com que um homem seja santo, né, seja justo, é a caridade, é a união a Deus. Então, mesmo antes da encarnação e do nascimento de Jesus, José já era santo. E já tinha uma união grande com Deus. O que aconteceu depois, né, no convívio com Jesus, né, no tocar a humanidade de Jesus, né, o que aconteceu depois é que ele santificou ainda mais. Bom, só que a gente tem um problema aí. Jesus havia dito que entre os filhos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Então a gente tem aí a figura de São João Batista meio que competindo com São José. Não é bem assim, né? Na linguagem bíblica, nascido de mulher designa a condição humana, né, segundo a ordem natural. Né? E São José não está somente nessa ordem natural. Isso é muito importante. Então, nascido de mulher, São João, mostra o homem, né, tal qual ele nasce antes da redenção, antes da vinda de Jesus. Né? Quando ele diz isso, Jesus diz isso, ele está delimitando os homens do Antigo Testamento, por exemplo, né? E aqueles que não participam plenamente da vida sobrenatural trazida por Cristo. Então, João Batista está no limite. Né? Ele ainda pertence à economia da promessa, né? Enquanto José já está na realização. E o que Jesus dizia, né? Não há ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então, José, já estando no reino dos céus, nessa nova economia, né, em que ele participa, que Jesus veio trazer, ele é maior que João. Então, se João Batista foi santificado no ventre da mãe dele, muito provavelmente São José também. Então, resumindo, a santidade de São José é maior do que todos os outros santos. Muito bem, a segunda característica de São José, então, é o fato dele ser esposo. Ele se casou com Nossa Senhora. Né? E esse é o título litúrgico que a Igreja dá para ele. Esposo da Santíssima Virgem. Essa coisa de São José Operário é uma coisa bem recente, né? E não tanto tradicional. Então, muito bem. Então, São José esposo, né? Aqui,
casamento, tem 4 coisas que a gente pode pensar, né? Que vão nos guiar nesse raciocínio. Que ele era um esposo verdadeiro, esposo, e em segundo lugar, era um casamento virginal. Em terceiro lugar, a gente tem que ver a castidade de São José, casto. E depois, em terceiro lugar, a santidade no matrimônio. A santidade desse matrimônio. Um matrimônio santo, né? Tá. Então, primeiramente, José, esposo verdadeiro. O texto que a gente leu dizia: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Maria prometida em casamento. Esse prometida faz algumas pessoas pensarem que se trata de uma promessa do casamento, né? Como um mero noivado, alguma coisa assim, né? Mas não é isso. O título original grego significa desposar. Maria, ela estava casada. Aí tem um problema cultural. Na cultura judaica, eles se casavam em 2 tempos, né? Talvez vocês já ouviram falar sobre isso. Então, no primeiro tempo, assinavam um contrato, né? E a partir desse momento, eles já eram casados, né? Tanto é que se separassem, seria um divórcio. E, no segundo momento, eles passavam a morar juntos, né? Então, no primeiro momento, no primeiro tempo, eles não moravam juntos. E foi nesse tempo aí que tudo aconteceu, né? Deus agiu. O problema é que nas nossas Bíblias, né, as traduções, inclusive na versão grega, a gente não tem uma palavra que expresse essa realidade judaica, né, de se casar em 2 tempos, né? Por isso que tem esses pequenos problemas aí de entendimento dessa palavra, casada ou prometida em casamento. Muito bem, isso tudo é uma curiosidade. Mas a coisa mais importante é que Deus fez tudo dentro de um casamento, né? Um verdadeiro casamento. Só que era um casamento virginal. Então havia um voto de celibato. Aquela pergunta de Maria, que Maria fez para o anjo, como acontecerá isso se não conheço o homem? Essa pergunta de Maria, né, num casamento normal, não faria sentido nenhum, né? O anjo falou que ela ficaria grávida se fosse um casamento normal, né? Não, os esposos iriam se unir e, né, não teria motivo para colocar uma pergunta dessa. Então, essa pergunta só faz sentido se Maria tivesse feito um voto de virgindade. E foi o que ela fez. E esse voto não pode, num casamento, né, não pode ser unilateral. Uma pessoa só não pode fazer um voto assim. Tem que ser mútuo, né? Então, a consequência lógica é que São José também havia consagrado sua virgindade a Deus. Ele havia feito um voto também, né, de se doar totalmente a Deus. E por isso eles se casaram, né? Um e o outro, de uma certa maneira misteriosa, né, sabiam que um e outro queria se consagrar totalmente a Deus. Isso é curioso, porque esse reconhecimento é um sinal de santidade. Os santos se reconhecem, né? Um santo reconhece outro santo. Então, eles se reconheceram de uma maneira misteriosa,
e decidiram se casar, porque na cultura judaica o fato de ser celibatário era um problema, né? Não era aceito. Sobretudo José, que era da linhagem de Davi, ele tinha uma certa obrigação, porque dele poderia sair o Messias, né? Tanto é que foi. Né? A gente vê um pouco como Deus escreve aí na história, né? Ele não pensava não ser o pai, né, do Messias, mas ele acabou sendo. Nossa Senhora também. Muito bem. Então, os dois se decidiram a se doar totalmente a Deus. E decidiram se casar, mantendo esse casamento virginal, esse voto virginal, esse voto de celibato. Bom, muito bem. Então, São José é verdadeiro esposo de Nossa Senhora, né, num casamento virginal. E a castidade, né, era casto, não só casto, mas castíssimo. A castidade nesse casamento que a gente quer ver um pouquinho melhor aqui. Quando se trata da castidade de São José, a gente tem que, assim, jogar para longe aquela conversinha que a gente escutava de que São José era um homem velhinho, né, e acolheu Nossa Senhora para protegê-la, etc., né? Era um viúvo até, né? Então, não é nada disso. São José é um homem forte, jovem, né? Precisava ser um forte, capaz de proteger Maria, para fugir para o Egito, né? Sustentar, né? Ensinar o menino Jesus a trabalhar também. Isso não corresponde com a tradição, o fato de que ele era um velhinho, né? E que não tinha concupiscências. Não é assim. São José era um homem castíssimo. E Deus não confiaria a pureza da Virgem Maria e Jesus, né, a um homem que tivesse qualquer desordem interior. Então é guardião da pureza de Maria e de Jesus. E um casamento santo. Né? Num matrimônio, vocês sabem que os esposos, eles vivem uma união. Então, no matrimônio existe uma união de pessoas. E São José, ele estava então intimamente unido a Nossa Senhora. Então, de uma forma misteriosa, ele começou a participar das graças que Nossa Senhora recebeu, né? Porque tudo isso fazia parte de Nossa Senhora. Então, esse casamento com Nossa Senhora foi uma maior fonte de graças e bênçãos. Então, se José era santo antes, quando ele se casou com Nossa Senhora, mais santo ainda. Depois, quando ele se tornou pai de Jesus, mais santo ainda. Percebam? Pois então, um casamento verdadeiro, virginal, casto e santo. Muito bem. Nós vamos agora então para a terceira parte, terceira característica que mostra um pouco a pessoa de São José, a paixão que ele teve, né, que ele sofreu, né, o sofrimento silencioso de São José. Então, a gente vê o sofrimento dele aqui nessa passagem de São Mateus, que eu acabei de ler para vocês. O momento da vida dele, né, ele percebe que Maria está grávida. Mas qual seria esse momento? A gente não sabe com toda certeza. Nossa Senhora provavelmente, eu particularmente não acredito que Nossa Senhora teria contado. Porque tudo aquilo era muito segredo, né?
E, enfim. O que aconteceu é que Nossa Senhora, depois que se viu grávida, né, depois da encarnação, ela foi às pressas para a Judéia, para a região montanhosa, visitar Santa Isabel. E, muito provavelmente, São José foi com ela, porque ele não deixaria Nossa Senhora, né, a esposa dele, viajar assim, sozinha, né, em perigo, etc., sem amparo, sem nenhuma proteção. Então, provavelmente ele foi com ela. E isso tem muitas pinturas aí que mostram isso. São José, né, um pouquinho distante da cena Isabel e Maria. Provavelmente foi Santa Isabel que revelou tudo isso para São José. Assim, São José ele pegou aquilo assim, né? Num espanto, digamos assim. Só que tudo aquilo que Santa Isabel disse foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, né? Então, foi o próprio Espírito Santo que revelou tudo aquilo, né? E a partir disso, São José começou a sofrer porque ele não entendia, né? Ele não entendia, não tinha um esclarecimento de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele ouviu Santa Isabel dizer que a mãe do meu Senhor veio até mim. Então, a mãe do meu Senhor é Deus, né? A criança está grávida de Deus. Como assim, né? O que está acontecendo? Então, isso tudo na alma de São José acabou virando uma certa paixão mesmo, né? Ele ficou de tal ponto indeciso que ele ficou pensando em despedir Maria, secretamente. Bom, o fato dele pensar em despedi-la, né, não significa que ele o fez, né? O Evangelho diz, enquanto ele ponderava, né, quer dizer que ele ainda não fez, né, que isso não seria uma atitude de justo, né, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor. E aí que a gente vê a resolução de todo esse sofrimento, que foi através do sonho. E por que o sonho? Geralmente, quando a gente dorme, né, a gente sonha, nossa inteligência ela está em repouso, então está livre de raciocínios precipitados, né, de agitação, etc. E Deus se comunica aí, né, quando a gente está longe da nossa confusão, né, dos nossos raciocínios, etc. E o sonho, ele já era a revelação de Deus, de algo, né, através de um sonho, já era tradicional no Antigo Testamento, né? Jacó, ele vê a escada, né, com os anjos subindo e descendo. O José do Egito, ele recebia revelações em sonho. Daniel também, ele interpretava sonhos. Então tudo isso era muito conhecido, né? E José, a mesma coisa. E o que o anjo disse para ele então? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Então, primeira coisa, filho de Davi. Isso aqui é um título messiânico, né? E o anjo aqui quer ressaltar isso. É para que José reconheça que ele, sendo filho de Davi, ele passa, né, esse mesmo nome para o filho que Maria está portando, né? Então,
é uma mensagem clara para que José entenda isso, esse caráter messiânico. Não temas. E aqui, aqui existe uma certa disputa entre os padres da igreja, né? Alguns acham que São José se via indigno, né? Assim, por humildade, ele quis despedir Maria, né? Não se via digno desse ministério. E outras pessoas, outros padres, né? Eles dizem que não era bem assim, né? Que São José entendeu que se fosse ele realmente, se fosse assim, né? Jesus aí, o Deus, o Filho de Deus aí, se fosse assim, ele mesmo seria pai, tomaria essa paternidade, só que mesmo assim ele ainda estava temendo. Em todos os casos, o anjo diz, não temas. Não temas em receber Maria, tua mulher. E aqui a tua mulher é uma afirmação decisiva do anjo aí, né? Que diz que um matrimônio já existe, é tua mulher, né? Então não tem por que repudiá-la. E Deus fez tudo isso, né? Pensando em tudo, né? Não tem por que temer. Então José, o que ele faz? Ele obedece. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que, para Maria, o anjo aparece, sim, claramente, né? E para São José, aparece em sonho. Por que essa diferença, né? Bom, eu já tinha falado do sonho lá, enquanto, né, a inteligência está meio que em repouso, né? Mas, com Maria, o anjo aparece assim claramente porque Maria precisava consentir com tudo aquilo. Ela precisava falar, né? E com São José, o José não precisava necessariamente falar, né? E não é próprio de São José falar, sim. José, ele faz, ele obedece. E Maria, ela fala. Eis a escrava do Senhor. Muito bem. José, então, ele age, né? Mais do que fala. Então, José é silencioso, mas a gente sabe que uma única palavra ele disse. Isso com certeza, né? E essa única palavra que José pronunciou foi Jesus. O nome Jesus. Porque o anjo disse, tu lhe darás o nome de Jesus. Então, pelo Evangelho, a única palavra que a gente sabe é que José realmente disse, né? Isso é muito bonito. Muito bem, essa foi a paixão de São José. E uma outra característica de São José é a paternidade dele. Essa paternidade que mostra um aspecto da pessoa de São José. Então, é evidente, São José não é pai biológico, mas ele é um pai real, né, em sentido espiritual e legal, né? Então, diante da lei, José tinha todos os direitos e deveres paternos. E ao dar um nome para Jesus, ele assume esses direitos e deveres, né? Então, o anjo falou, tu lhe darás o nome de Jesus, tu serás o pai. Tu serás o pai, né? É engraçado que a gente fala muito de José como pai adotivo, né? Mas é um pouco diferente aqui a coisa. É Jesus que adota ele como pai, né? E não ele, né, que adota, né, Jesus como filho. José é chamado nos evangelhos de pai putativo, né?
Pai putativo quer dizer aquele que se pensava ser o pai de Jesus. Putativo essa raiz aqui de putas é de pensar, né? de considerar. Então, aqueles que o povo, né, pensa, o povo pensava que aquele era o pai de Jesus. Muito bem. Isso, né, o fato de não ser pai biológico não quer dizer que ele não é pai verdadeiro, né, putativo de Jesus. Bom, vimos então a pessoa de São José, né, nisso tudo. Então, eu gostaria de mostrar um pouco agora para vocês aquela segunda parte da conferência, né, que é a vida. Vimos a pessoa, agora vemos então a vida. A vida de São José, né, nesses acontecimentos aí, né, da encarnação, nascimento, circuncisão, apresentação, fuga, né, e até a perda de Jesus no templo, né? Então a gente vai percorrer todos esses fatos aí com São José, certo? Para a gente se preparar melhor para o Natal, né? Para todos esses mistérios do ciclo do Natal. Bom, qual seria a nossa cronologia? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe, teve lá a anunciação, a encarnação, né? A visitação, tudo isso a gente já viu mais ou menos. E aí agora a gente vai ver o nascimento. Nascimento e pastores. Depois, nascimento pastores, 25 de dezembro, né? 25 de dezembro, aproximadamente. Depois, 8 dias depois do nascimento, a gente vê a circuncisão. Depois, no dia 2 de fevereiro, a gente vê a apresentação no templo, 40 dias depois. E, provavelmente, um ano depois, 1 ou 2 anos depois, né, no 6 de janeiro, a adoração dos magos. Então, é mais ou menos essa a cronologia. Então, vamos ver, então, o nascimento. Vou anotar para ficar melhor. Nascimento, depois circuncisão. Circuncisão é onde a gente dava o nome para a criança, né? Nascimento, circuncisão, depois 2 de fevereiro, apresentação, e 6 de janeiro, os magos, né? A Epifania. Bom, o nascimento de Jesus ocorre em Belém, isso é fato. Muito provavelmente numa gruta, porque Belém ela está toda rodeada de grutas, né, de cavernas, que os pastores usavam, né, geralmente para guardar o rebanho. Então, muito provavelmente foi numa caverna dessas aí, que talvez era usada como estábulo também, que Jesus nasceu. Então, Jesus, curioso, Jesus nasce numa caverna, uma gruta, e ressuscita numa gruta, uma caverna. Os 2 nascimentos de Jesus. Engraçado como Deus, né, faz algumas
Não digo piada, né? Mas assim, ele tem um bom humor. Enfim. Segundo a tradição, São José ele não viu o nascimento. Ele não estava presente. E a gente vê também algumas aí outras passagens, um proto-evangelho, né, o evangelho apócrifo de São Tiago, ele afirma que, São José viu que Maria estava prestes a dar à luz e foi buscar parteira, né? E aí, enquanto ele foi buscar a parteira, o menino nasceu. E aí, as parteiras chegam, né? E o menino já tinha nascido, etc, né? Enfim. Isso, sim, coisa do evangelho apócrifo, a gente não sabe. E também tem uma outra tradição, mais piedosa, que fala que São José, no momento do parto, estava dormindo, né? São José gosta de dormir, né? Mas, na verdade, foi que Deus deu um sono para ele. E ele não viu o parto. O fato é, assim, independente de conjecturas, né? O fato é que, diante do pudor de Nossa Senhora, da castidade de Nossa Senhora, São José não precisava ajudar. Por quê? Porque Maria deu à luz de maneira milagrosamente, ela não sofreu dores, né? Então, Deus quis manter a integridade física de Maria, né? Não precisava de São José ali e, por uma questão de pudor, etc., né? São José, a gente pensa, né? Por esse motivo que São José não viu. Mas uma coisa é certeza e até dogma. Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante e depois. Então Deus quis manter essa integridade de Nossa Senhora, né? Para que de certa forma houvesse uma prova ali da origem divina do menino, né? Que o menino, ele não tem pai humano, né? Tem um pai divino. Muito bem, esse foi o nascimento. Talvez o marco, assim, ponto culminante, né, da vida de São José, né? Não só da humanidade, né? A gente conta os anos a partir do nascimento de Jesus, né? Mas de São José também foi um divisor de águas, né? A partir daquele momento que ele viu Deus, né? O menino Deus. Alguns autores espirituais dizem que foi a primeira comunhão de São José. O contato com a humanidade de Jesus, né? O que a gente tem na Eucaristia. E, assim, é uma coisa indizível, né? A gente não pode... Se um santo de sétima morada, né, ele já tem êxtases, etc., né? Imagina São José, que está acima disso tudo, né? E o que passou na cabeça dele, né? Muito bem. Então, na mesma noite de Natal, 25 de dezembro, os pastores, né, que estavam lá, eles são surpresos por um anjo, né, que fala que nasceu o Salvador. E aí eles dão tudo certinho lá, as indicações, e os pastores vão até a gruta, né? Os pastores foram apressadamente e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Então tudo isso, tudo que aconteceu até então era segredo. Aí do nada aparece gente estranha, né? Os pastores. Assim, como que eles descobriram a coisa, né? Então, o segredo é rompido. E é rompido pelo próprio Deus, né? De maneira sobrenatural. É um anjo que vai manifestar isso para os pastores.
E depois, né, vem uma multidão de anjos que, né, começa a proclamar glória a Deus nas alturas. Né? E glória, né, quer dizer tornar claro, né? Publicar a honra. Né? Então é público, tudo ficou público, né, a partir desse momento. Muito bem, então depois a gente vai para o 1º de janeiro, 8 dias depois. 8 dias depois do nascimento, vem a circuncisão. E aí a gente vê a primeira vez que Jesus derrama o sangue dele, né, na circuncisão. E a gente poderia, né, se perguntar quem que foi o ministro dessa circuncisão. Né? Foi o próprio São José. E isso era a função do pai, né? Os patriarcas, né? Eram os patriarcas que circuncidavam os filhos, né? Os escravos, né? Os servos, etc. E tudo isso foi em Belém ainda. Então, José deu o nome de Jesus, né? Que quer dizer Deus salva, Jesus, Deus salva. E ele, digamos assim, ao pronunciar esse nome, ele, digamos, faz um ato de fé, né? Naquela criança que acabou de nascer, né? Um ato de fé. Bom, o próximo acontecimento, próxima etapa, é a apresentação no templo. No dia 2 de fevereiro, 40 dias depois. E eles vão lá, apresentam o menino, né? A apresentação e a purificação de Nossa Senhora, né? Em si, isso não era necessário, mas eles obedecem à lei. E eles oferecem um sacrifício, né? Um par de pombas, porque eles eram pobres, né? Sacrifício de pobres. A questão é que na apresentação a gente sabe que São Simão, ele diz que esse menino será um sinal de contradição e diz para Maria: uma espada de dor traspassará a tua alma. Então, se naquele momento a gente, né, fala que é uma das dores de Maria, também foi uma dor para São José. Uma dor para São José. Muito bem. Então, após cumprirem os 40 dias em Jerusalém, José e Maria, eles não voltam imediatamente para Nazaré. O que eles fazem? Eles voltam para Belém e passam a morar numa casa. E a gente sabe disso por quê? Porque o Evangelho diz isso. Né? O original grego diz: os magos entraram na casa, né? Não na gruta. Quando a gente vê a estrela em cima da gruta, fica meio estranho, mas a gente entende, né? Então, a gente passa para a adoração dos magos, que foi provavelmente um ano depois, né? Lá em Belém ainda. E como a gente sabe que foi um ano depois, né? Por aí? Porque o Evangelho também, ele usa um termo preciso. Por exemplo, quando Lucas ele dizia, ao narrar o nascimento, né, ele utiliza um termo que significa recém-nascido. E São Mateus, quando ele vai falar da adoração dos magos, ele utiliza um termo que significa criança, né, um pouco mais crescido. E também tem aquele fato lá que Herodes queria matar as crianças, né, de 2 anos para baixo. Né? Então ele tinha uma margem de segurança aí, 2 anos, etc. Então,
seguindo a nossa cronologia, o nascimento, apresentação, retorno a Belém, adoração dos magos, fuga para o Egito e só depois da fuga veio o retorno para Nazaré. Bom, vocês sabem já o que significa ouro, incenso, mirra, etc., né? Isso tudo é de conhecimento geral. O que a gente pode, sim, tirar daqui é que aquele ouro foi muito providencial, porque São José ele foi para o Egito, né? E aquele dinheiro, digamos, ajudou nessa subsistência, né? E eles ficaram lá alguns meses, talvez um ano, etc., né? E o que aconteceu? Herodes morre. Aquele que ficou enfurecido e mandou matar um monte de crianças, né? Ele morreu. E aí depois o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, mais uma vez. E lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel. Pois Herodes já morreu, né? Então ele fala, vai para a terra de Israel. José chega em Israel, ele ouve dizer que Arquelau, que era o filho de Herodes, né, estava reinando na região da Judeia. Isso ele fica com muito medo, né, porque Arquelau era conhecido por ser muito cruel. E numa única noite ele mandou matar 3.000 pessoas, né, fora os outros acontecimentos. E ele ficou com muito medo de se instalar na Judeia. O que aconteceu então? Em sonho, mais uma vez, ele recebeu um aviso para voltar, para ir para Galileia, né? Então, a Galileia era onde reinava Herodes Antipas, o mesmo Herodes da Paixão, né? Que foi para Jerusalém na hora da Paixão de Jesus. E o anjo manda ele voltar para Galileia. Ele não fala necessariamente Nazaré, né? Mas como José era de Nazaré, então subentendido, Deus mandou voltar para Nazaré. Para quê? E aí São Mateus, ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu. Tem um problema. Não tem nenhuma profecia clara que fala sobre isso. Então, né, o que acontece? São Mateus está mentindo? Claro que não. São Jerônimo, para responder isso, ele dizia: a profecia, será chamado Nazareno, não se encontra nos profetas segundo a letra, né, mas segundo o sentido. Né? E o que significa essa palavra Nazareu? Tem 3 significados. Bom, primeiramente, essa raiz aí pode ter não digo jogo de palavras, né, mas algo parecido. Algo subentendido, né, nessa raiz. Nesser, que significa broto, rebento, né, a gente fala o rebento o tronco de Jessé, né? Um rebento brotará do tronco de Jessé. Então esse rebento é o Nesser. E depois, um segundo significado, né, dessa raiz aí é de Nazir, de Nazireu. O Nazireu era alguém consagrado para Deus, né, separado, né, que não bebia vinho, né, que não tocava em mortos, etc. Né? E também uma terceira
um terceiro significado de Nazareu, era alguém desprezado, né? Nazaré era conhecida por ser uma cidade insignificante, desprezada, né? Por isso que Natanael dizia, pode vir algo bom de Nazaré? Então, Nazaré era reconhecida como algo desprezível. Muito bem. Então, Jesus, ele não é nazireu no sentido legal, né? Mas ele foi desprezado, né? Foi consagrado a Deus, né? A gente pode entender assim também. E ele é esse broto, esse rebento da raiz de Jessé, né? Do tronco de Jessé. O engraçado é que, bom, eu falei tudo isso, né? Para dizer que essas características, né, de Jesus também se aplicam a José. José, ele é filho de Davi, né? O rebento, o broto. Ele também é desprezado, né? O carpinteiro. Ele era rei, né? Família real, mas sem trono. Então, um rei desprezado. E ele também era consagrado, né? Por um voto de virgindade, por exemplo, né? A santidade de São José. Então, tudo isso, né, mostra um pouco, né, da personalidade, né, da pessoa de São José. José, então, ele vivia em Nazaré com Maria e o menino, e ele vivia uma vida simples, uma vida de intimidade, né, com Deus. Então a gente pode colocar José como mestre de vida espiritual. A gente sabe a grande devoção que Santa Teresa d'Ávila tinha por São José, né? Santa Teresa, ela foi conhecida por ser a mestra da vida espiritual também. Então, né, certamente ela bebeu um pouco dessa fonte. Muito bem. Eu queria agora falar de um último mistério, né, do ciclo aí do Natal, o mistério gozoso, que é a perda e o reencontro no templo. Então, depois de Nazaré, eles subiam sempre para Jerusalém, e tinha a perda e o reencontro no templo. E como que foi isso para a alma de São José? Bom, o fato de que eles subiam sempre mostra, né, uma certa reverência, né, para a lei e para a vida litúrgica de Israel. E o Evangelho diz que quando Jesus tinha 12 anos foi esse acontecimento. E por que 12 anos? Geralmente, na cultura judaica, a partir dos 12 anos, a criança, o menino, né, começa a assumir uma certa autonomia religiosa e moral. Por exemplo, eles poderiam ler a Torá na sinagoga. Então, aos 12 anos, Jesus já tem uma certa autonomia. E após os dias da festa, durante o retorno da caravana, Jesus permanece em Jerusalém sem avisar seus pais, né? E isso daqui a gente não pode interpretar como uma desobediência, né? Mas um desígnio aí, um mistério divino. É um mistério, sobretudo, da humildade. Jesus, né, mostra a sua humildade e diz que a submissão que ele tinha era voluntária, né? Era um sacrifício, uma entrega, né, que ele
fazia para os seus pais. É uma submissão voluntária. Então, muito bem. José, então, voltando, e Maria também, voltando de Jerusalém para Nazaré, eles supõem que o menino estava com parentes ou conhecidos, né? Então, não houve nenhuma negligência da parte de José e de Maria, né? Vocês sabem que naquela época eles separavam homens e mulheres, né? Então, José ficava de um lado e Maria do outro, né? Então, eles não se comunicavam, né? E eles tinham plena confiança em Jesus, né? Jesus não era uma criança normal, né? Eles confiavam, porque sabia, né, quem era aquela criança. E o que aconteceu foi um sofrimento muito grande quando eles perceberam que Jesus não estava lá. Então, alguns escritores dizem que foi um sofrimento, né, semelhante ao do inferno, né, que é a perda de Deus. Então, eles sofreram muito, né? Dizem até que Nossa Senhora sofreu mais aqui do que no Calvário. E José, que era encarregado de cuidar, né, ele percebe que, digamos assim, ele falhou, né? Não por culpa própria, né, mas aconteceu alguma coisa, um mistério, né? E eles vão para Jerusalém, encontram o menino Jesus lá sentado, ensinando para os doutores, né? Posição sentado é de autoridade, que ensina para os outros. E Jesus aí já tomando essa autonomia, né? O que aconteceu é que Nossa Senhora chegou e falou para Jesus, né? Por que fizeste isso conosco? O teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Então aqui Nossa Senhora coloca, né, manifesta publicamente que José é o pai de Jesus. E eles buscavam, né, aflitos, né, aflitos te procurávamos. O que o termo grego usado, digamos, é mais perplexo, né? Eles ficaram perplexos, né? E plexo em grego quer dizer um choque, né? Eles receberam um golpe, né, de tanta dor, né? E Jesus responde. E é a primeira vez que Jesus fala. Não sabíeis que devo estar ocupado nas coisas de meu Pai? Né? Então, com essa afirmação, ele faz uma diferença entre a paternidade divina e a paternidade humana de São José, sem negar a paternidade de São José. O curioso, né, de notar aqui é que a primeira palavra de Jesus, ele coloca aí meu Pai, né, as coisas de meu Pai. E depois, a última palavra dele vai ser também fazendo uma alusão ao Pai, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a primeira e última palavra é mostrando essa paternidade divina, não negando a paternidade de São José. Muito bem, então depois de tudo isso,
o Evangelho diz que Jesus era submisso. Eles voltam para Nazaré e Jesus era submisso. A gente sabe que não é uma submissão de justiça, porque, né, eu já havia dito, Jesus não era obrigado a isso. Não era obrigado a esse mandamento, né, de honrar pai e mãe, né, de maneira estrita, porque ele era Deus. E então, durante 30 anos lá, ele vive submisso, né? E nesses anos, São José morre. Morre tendo como submisso, subalterno, Jesus, né? Todo-Poderoso. Então, nessa submissão de Jesus a São José, a gente pode considerar o grande poder de São José, né? José poderosíssimo, que a gente fala na ladainha de São José. Então Jesus faz tudo o que José pede. José poderosíssimo. E José morre com Jesus e Maria. Então, todos esses mistérios, né, eles trazem virtudes de São José, que a gente deve, né, imitar. Então, a fé de São José, o silêncio interior que ele tinha, aquela presença de Deus que ele tinha sempre, né, a pureza e a castidade de São José, a humildade enorme de São José, o fato de cumprir o dever de Estado, de estar sempre, né, obediente no que Deus pedia, a prudência sobrenatural de São José, a fortaleza em todo aquele sofrimento que ele teve, o zelo pelas coisas de Deus, né? Ele que era o encarregado de zelar pela família, né? A gente pode até ver pequenas coisas, assim, imaginar São José, o amor que ele tinha em pequenas coisas, né? A gente pode imaginar uma flor que ele trouxe para Nossa Senhora, enfeitou a mesa, né? Preparou, né, uma comida. Ele tinha um zelo, né? A gente não sabe exatamente, mas a gente pode imaginar e imitar. E, sobretudo, a vida de oração de São José, né? A entrega total à vontade de Deus, essa união perfeita, né? Essa união perfeita com Deus. E essa é a maior glória de São José, a união que ele tinha com Deus. E é por isso que ele carrega o menino Jesus nos braços, né? Essa união que ele tinha com Jesus, menino, né? A humanidade de Jesus. Vocês sabem que os santos, eles portam os instrumentos de glória, né? Por exemplo, o mártir, ele traz consigo, né, a imagem do mártir, traz consigo um instrumento que ele foi martirizado. Por exemplo, Santa Catarina, ela traz aquela roda, né, que ela foi martirizada. São Paulo, uma espada, etc. E São José traz o instrumento, né, de glória dele, que é São José, que é o menino Jesus. E é isso que a gente tem que aprender. Essa união com Deus humanado, com a humanidade de Jesus. Então, nesse tempo de Natal, que a gente vê de maneira mais clara essa humanidade de Jesus, que vem para nos salvar, né? Deus que se faz homem, né? O homem, Deus, aquela criança, aquele bebezinho, né? Que traz um afeto, né? Cheio de ternura. Então, nesse tempo de Natal, a gente tem que ser, digamos assim, tocado por essa humanidade de Jesus, né, que nos salva. E peçamos, então, que nessa ação de Deus, nessa nossa santificação, peçamos a intercessão de São José. Ele que teve esse contato com a humanidade de Jesus.